Bem-vindos ao Falando com o Coração, com Débora Tessler, o podcast que é um convite, você já sabe. Um convite para a gente ser quem a gente é, a gente trazer à tona as nossas verdades, sem medo, se conectar num lugar muito mais profundo. E é isso que eu tenho com os meus convidados. Hoje, volto a gravar em Porto Alegre, minha cidade natal, e estou muito feliz de receber a Daniela Russowski-Hadi, advogada, presidente da Federação Israelita do Rio Grande do Sul. Bem-vinda, Dani. Obrigada, Dé. Um prazer, uma honra estar aqui contigo, com o coração aberto. Sabe que eu te admiro muito. Então, para mim, estar aqui para a gente conversar realmente de coração aberto é um momento muito feliz. Eu fico muito feliz também que tu aceitou meu convite. E mais ainda, assim, tu sabe da minha emoção, né? Porque a gente já trocou vários áudios desde que veio a eleição da federação, né? Que a gente já sabia que tu ia ser presidente dessa instituição. A segunda presidente mulher, que eu acho isso incrível, muito simbólico. E eu vim para Porto Alegre, para tua posse, e a diretoria cheia de amigos. É maravilhoso, essa energia jovem. E eu quero começar, Dani, nós vamos chegar nesse lugar, mas eu quero começar essa nossa conversa, porque eu também te admiro muito. Tu é irmã de uma grande amiga minha, da vida, né? Eu me lembro de ti muito pequenininha, e de repente, eu fiquei pensando sobre isso antes desse nosso encontro, né? Eu falei, Dani, era uma guriazinha no colégio e tal, de repente vem um furacão, floresce uma flor maravilhosa, ocupando espaços muito importantes. E eu quero saber, Dani, lá atrás, o que a Dani lá do colégio, quando sonhava, o que eu quero ser quando crescer, o que tu imaginava do teu futuro? Eu fiquei pensando nisso também, né, assim, por onde começar ou realmente de onde veio isso. E eu sempre quis muitas coisas, eu acho que isso era muito claro pra mim, mas eu tinha referências desde sempre, tu conhece, a gente se conhece as famílias, tudo bem próximo, e eu sempre tive referências muito claras dentro de casa, assim. Então, minha irmã era advogada, meu irmão era advogado, minha mãe também era apaixonada pelo direito, foi depois se formar, depois de mais velha. Então, eu acho que o direito, pra mim, sempre foi um caminho que eu pensava, é isso que eu vou fazer, ponto. Mas eu queria, o que eu via dentro de mim, assim, era uma vontade de fazer a diferença. Eu queria ver que eu conseguia mudar alguma coisa, eu gostaria de gerar algum tipo de impacto. Desde o colégio, sempre me envolvi em todos os tipos de trabalho voluntário possíveis. E eu gostava muito de fazer isso, assim. Eu não era melhor no colégio, longe de ser, assim. Era bem, sei lá, fazia as minhas coisas, tinha os meus interesses, o que eu queria fazer. Mas eu sempre gostei muito disso, senti muita atração de trabalhar com pessoas, então, gente, e de alguma forma que eu pudesse ver o resultado disso, sabe? Ver que eu podia fazer algum tipo de diferença. E as coisas foram um pouco, acho que, acontecendo desde início terminando colégio, com trabalho voluntário, depois indo pra faculdade. E nunca foi muito pensado, eu acho que eu tenho um pouco dessa característica até hoje. Por mais que eu consiga planejar, eu penso no que eu quero fazer, o que eu quero ser, aonde eu quero chegar. Mas eu sou uma pessoa que eu faço as coisas. Aparece a oportunidade, eu topo. Eu sou uma pessoa que diz sim pras coisas. Então, vão me convidando pra fazer parte disso. Quem sabe tu participa de tal coisa, de tal iniciativa. E eu acho legal, acho divertido. Acho que tudo agrega, de alguma forma. Não tem muito tempo ruim, assim, pra mim. E sempre foi assim. Então, parece que naturalmente, olhando pra trás, as coisas foram se encaminhando. Então, eu acho que o que eu queria ser realmente era alguém ou alguma coisa que conseguisse gerar algum impacto, sabe? Era isso que eu queria fazer, eu acho. Eu tenho um desejo, demorei para descobrir, mas eu também tenho um desejo de gerar um impacto positivo na vida das pessoas, né? E eu acho que isso é um legado lindo que a gente acaba deixando para melhorar o mundo, melhorar, né? Tudo. Ô, Dani, e é muito engraçado de escutar isso, tendo a clareza, né? Lá atrás tu queria fazer alguma coisa que impactasse as pessoas. E olhar o caminho, né, que tu seguiu. Quando que tu percebeu que que vinham uma onda grande pra surfar? É engraçado porque eu acho que quando a gente vive as coisas, a gente não se dá conta da grandeza delas. Antes elas parecem muito grandes, depois que a gente chega ou que elas se tornam mais palpáveis,
elas são o que são, né? E a gente vai vivendo, e é bem assim, vai vivendo e vai fazendo. E aí parece tão normal, tão bacana. Eu acho que é importante conseguir parar e se dar conta disso, mas é quase que um exercício. Mas eu me dei conta, eu acho que, do que dava pra fazer desde, acho que faculdade, assim. E eu acho também isso é uma coisa interessante de do caminho que eu fui traçando naturalmente. No direito, a gente trabalha com... Tu pode escolher diversos caminhos. Então, desde o início, eu fui estagiar em direito penal e achava que eu gostava. E aí, em presídio. Eu nunca vou esquecer a minha primeira entrevista de estágio. A minha mãe foi comigo, ficou esperando. Eu tinha 17 anos. Ficou esperando lá de fora. No presídio? Não, na vara de execuções criminais. Na Defensoria Pública. E aí, minha mãe ficou esperando lá de fora. Pensando hoje, né? E eu fui fazer a entrevista. E eu lembro até hoje... Da entrevistadora, era secretária, era defensora e secretária, e ela falou assim, tu vai ser uma criança perdida no meio de um tiroteio. Essa foi a frase que ela me falou, pra entrar nesse estágio. E aquilo ali não significou absolutamente nada pra mim. Eu queria continuar, eu quero entrar no estágio, quero aprender, gosto, acho legal. Entrei, estagiei voluntariamente, né, assim, pagando pra estagiar, pra aprender mesmo. Hoje em dia é difícil a gente ver isso, né, cheio de regras e de coisas. Então, ainda mais no perrengue. No perrengue, lá no meio do fórum central, não tinha nada, tinha que chegar, era um perrengue, não tinha computador pra mim, não tinha mesa pra mim, eu ficava esperando com os processos na mão, aí sentava, fazia. E eu comecei a entrar num mundo, assim, de... Pô, dá pra fazer tanta coisa, como estágio, primeiro semestre de faculdade, a gente indo em presídio, visitando, enfim, realidades completamente diferentes da minha, e vendo que realmente dá pra fazer diferença, assim, às vezes na pontinha... Lá no pequeno trabalho que eu fazia dentro de uma máquina gigantesca, eu sabia que eu conseguia, de alguma forma, ajudar alguém. Então, a gente atendia preso, era de tudo, familiares, era uma dor gigantesca, enfim, mudança de perspectiva de mundo. Terminei e fui para a área de família, que foi onde eu realmente me apaixonei e vi que eu conseguia, assim, realmente gerar esse impacto, talvez, às pessoas, de enxergar pessoas em momentos de dor e elas precisando resolver, chegar num lugar melhor. E eu vejo o direito, eu não sou uma advogada apaixonada pelo processo em si, pelo direito em si. Eu vejo o direito como uma ferramenta de resolver problemas. Se não for pra isso, não é comigo. Acho que tem outros. Mas eu gosto muito de pensar nessa forma. Olha, é uma forma de resolver o problema que tu tem. E o advogado tem que saber mexer com isso e resolver. E aí, na família foi a mesma coisa. Assim, quando eu entrei, super nova também com o direito de família, eu comecei a ver como dá pra gente... assim, ajudar as pessoas através de um conhecimento que tu vai adquirindo, ajudando um caminho, às vezes uma escuta ativa, uma empatia naquele momento. E assim eu fui traçando a minha trajetória dentro da vida jurídica, sempre da vida jurídica, paralelamente dentro da comunidade judaica, sempre muito ativa, fazendo 1000 trabalhos voluntários. Tu também é da comunidade, né? Tu sabe que dentro da comunidade a gente é super envolvido em trabalhos voluntários, em diversas iniciativas. Então, isso sempre presente e caminhando paralelamente. E, naturalmente, conforme a gente vai fazendo, sempre estagiei, trabalhei a minha vida inteira. Sempre fiz trabalho voluntário a minha vida inteira. Então, as coisas vão abrindo portas. Quer fazer um curso de alguma coisa? Eu nunca perguntei o que eu ia ganhar. Assim, tá, mas o que eu vou ganhar depois disso? Não, eu topava, vamos. E achava super legal. E às vezes eu achava um perrengue, mas tudo era novo, tudo é legal. É assim que eu encaro. E eu acho que naturalmente as coisas foram acontecendo, sabe? Não teve um momento de, uau, isso é grande. É realmente... Teve uma vez, na verdade, que eu acho que eu me dei conta. Eu tava em Israel fazendo um curso. E era a terceira vez que eu ia fazer um curso específico de desenvolvimento de habilidades para lideranças. Porque eu ia assumir um grupo de voluntários aqui em Porto Alegre, da comunidade judaica. Eu ia ser a primeira mulher na América Latina a assumir esse grupo. Eu tinha acho que 18 não, tinha 28 talvez anos. E eu tava lá fazendo o curso, e aí eu fui para um momento de feedback que se tem assim no meio, para saber em que momento tu tá. E ele me perguntou, o nosso instrutor, me perguntou como é que eu tava me sentindo, como é que tava sendo. E eu falei, tá tudo ótimo. Eu sinto que eu tô no lugar certo, na hora certa. Eu não achava que era demais, eu sabia da importância, mas não era demais pra mim, era ok, era bom, era aquilo ali. Eu tava no momento certo. Não era menos, não era mais, era isso. Então, eu acho que naturalmente as coisas foram aparecendo pra mim, sabe? Porque eu fui abrindo essas portas sem nem perceber, tipo, naturalmente. Tu falou de Israel e eu tô muito afim de te perguntar também, vou pular, fazer um salto quântico.
Como é que... Tu foi uma das primeiras pessoas que eu vi da minha bolha que foram para Israel logo passado o 7 de outubro. Não consigo nem perguntar. Inacreditável, assim. Também, outra, assim, Como é que surgiu esse convite? Qual foi a missão? Conta um pouco. Tá, eu acho que de um todo, né? Assim, alguns anos atrás, me convidaram para fazer parte, mas me indicaram, falaram, olha, Dani, tem um programa muito interessante de um grupo de pessoas, Zionist Leadership Academy, de lideranças sionistas ao redor do mundo, que já ocupam posições em comunidades, que querem se desenvolver e ter um papel, assim, relevante nesse sentido, e se conectar com essas lideranças ao redor do mundo. Me inscrevi, fiz por 2 anos, participei, e a gente ia ter uma viagem em outubro de 2023 para Israel com uma formatura. Bah. Exatamente. E aí teve o 7 de outubro e, obviamente, foi suspensa, né? E não tinha previsão de remarcar. Todo mundo ficou atônito, assim, o 7 de outubro foi, assim, a gente que estava distante, né, aqui no Brasil. Foi um dia que eu lembro até hoje exatamente o que aconteceu, como é que eu acordei, meu sentimento, tudo. E aí depois cancelaram esse curso, e aí depois de um mês, mais ou menos, isso foi em outubro, novembro, entraram em contato com a gente, com todo mundo que iria para Israel em outubro, e perguntaram, vocês gostariam de vir para Israel fazer uma missão de solidariedade para mostrar, para vocês verem com os olhos de vocês e vocês serem as pessoas que vão conseguir falar em primeira pessoa? Porque no momento que estourou o 7 de outubro, já se sabia que não duraria nem 24 horas o tempo de empatia com Israel. Isso era muito claro. Se sabia que isso ia acontecer. Então, aliás, aqui, assim, às vezes não durou nem 24 horas. Mas, e de novo, isso pra mim são tudo oportunidades, assim, eu não tenho, nem passa pela minha cabeça negar uma coisa dessas. E quando eu recebi, eu me lembro que era pra ir em dezembro, e aí eu me lembro que eu falei com o Dani, falei com meus pais, falei com a Jorge, falei com toda a família, né, assim, vou, não vou, e agora? Medo também, né, dá medo. E eu não ouvi assim, ninguém titubear, era vai agora, vai amanhã, se eu pudesse eu ia também. E esse foi o sentimento, assim, de ter que ir, não tinha opção, eu tinha que ir. E quando eu fui, assim, faltam palavras para descrever, assim, é uma coisa muito forte. A gente foi pro sul, a gente visitou Kfar Aza, que é um dos kibbutzim que foram atacados. Tinha cheiros, assim, a gente tá falando de uma coisa que fazia menos de 2 meses, novembro, dezembro, fazia 2 meses e alguma coisa. Então tinha as roupas das pessoas, o país ainda não tinha entendido o que tinha acontecido, né? Então foi uma coisa muito forte, muito forte. Me marcou muito, a gente tava em 19 pessoas do mundo inteiro, lá fazendo exatamente a mesma coisa juntos. E, de novo, a sensação era, eu não tinha que estar em nenhum outro lugar a não ser aqui, né? E foi muito forte, isso me mudou. Eu voltei outra pessoa, assim, depois do que eu vi lá e ver. E eu tive a oportunidade de voltar outras 2 vezes lá, depois do 7 de outubro. Então, em dezembro de 2023, em setembro de 2024 e agora em fevereiro desse ano, de 2025. E é muito incrível ver, assim, os estágios da sociedade, sabe, depois disso. Em dezembro, era não entender o que tá acontecendo e um medo pela existência. Assim, eu não sei se Israel vai existir, o que tá acontecendo. Uma dor, assim, meio imensurável, ninguém sabia o que estava acontecendo. Em setembro de 2024, era uma... Já se sabia que Israel não ia a lugar nenhum. Vamos continuar aqui, mas se tem uma dor gigantesca, porque na sociedade israelense todo mundo está envolvido, né? Então, todos os reservistas que tem, assim, tem reservista de 20 e poucos anos, 30 anos, 40 anos. Os soldados têm 18 anos, então é muito jovem. Então, ou tu tem algum soldado, soldada, né? Homem, mulher, tanto faz, que tá servindo na tua família, ou tu tem algum parente que foi, algum tipo, ou amigo que foi vítima no 7 de outubro, ou que algum conhecido que foi sequestrado. Então, toda a sociedade está literalmente envolvida de alguma forma. Então, é uma sociedade machucada, que está aberta, porque ainda com reféns, né, lá, mas já um senso de força. Força, resiliência, tem uma dor gigantesca, a ferida está muito aberta, mas a gente vai lutar, a gente vai seguir. E em 2025, já uma autoestima muito maior, assim, de que ninguém vai derrotar, a gente vai
não só, e isso eu achei muito bonito a última vez que eu fui, que é, a gente não só não vai a lugar nenhum, a gente não só vai reconstruir o que foi destruído, mas a gente vai ser ainda melhor. A gente vai ser ainda mais forte. Né? Que é assim que a gente responde, né? Aqueles que querem destruir é viver mais. É ser mais felizes, ser mais alegres, construir mais, agregar mais. Então, foi uma evolução, assim, de 3 momentos que... Uma lição de vida pra mim. Assim, isso faz parte, me acompanhou, me guiou. Não diria nem me acompanhou, mas me guiou também nesses últimos 3 anos, sem sombra de dúvidas, assim. É uma sociedade antifrágil, né? Exatamente. Vai voltar melhor. Exatamente. Dani, eu tava esperando tanto pelo nosso encontro, mas sabe que a tua presença, muitas vezes, nesses últimos tempos, eu só consigo me emocionar, não consigo elaborar muito. Muito louco isso. Porque eu acho que eu vejo a minha energia em ti e tu realizando uma coisa que eu gostaria de realizar. E que lindo, né? Me emocionado também. É muito louco. E acho que por ser muito próxima, né? Irmã da minha amiga. É muito, muito perto. E por isso eu acho muito grandioso, sabe? Os movimentos que tu tá fazendo. Eu acho muito especial. Dentro desse contexto, considerando esse caminho, né? E tu é muito jovem, quantos anos tem? 34. 35 esse ano, logo mais. Eu tenho 2 perguntas para te fazer. Eu vou começar pela mais complexa, na minha opinião. Quais foram os desafios de começar a entrar num ambiente onde poucas mulheres lideram? Essa é uma pergunta bem complexa. E é complexa porque eu não sei. Essa é a verdade. Eu não sei. Isso nunca... não é que eu nunca senti, porque eu senti e sinto até hoje. E são por pequenos comentários, são pequenas, assim, formas de lidar. É forte, mas eu nunca prestei atenção nisso, assim, eu simplesmente ignoro. Eu simplesmente ignoro. No sentido de não deixar isso me atingir de alguma forma, sabe? Mas isso é muito forte. Então, como foi? Não sei. Sabe? É algo que eu não sei. Foi desde o início, nunca ninguém me disse que eu não... E aí eu acho que entra um pouco do que a gente falou de referências. Eu acho que eu venho de um lugar que as mulheres nunca tiveram qualquer limite ou sensação de limitação por serem mulheres, pelo contrário. Sempre foi... Eu tenho inspirações e referências de mulheres muito livres, muito autoconfiantes, autossuficientes e muito reforçadas também pelas figuras masculinas que me cercam, né? Então... em casa, na minha família, a gente foi ensinado a brilhar, a voar e tentar explorar o máximo o nosso potencial. Sendo homem, sendo mulher, tanto faz. A gente nunca teve espaço, assim, pra reforçar, sabe, essa fragilidade. Mas ela existe, e eu sei, e eu vejo. Mas como eu lido ou como eu enfrentei, é simplesmente indo. Não vou me perder meu tempo, ou... Tem uma coisa que eu acho que... Mas isso eu vejo em homens e mulheres. E especialmente, acho que sim, acho que em mulheres. Mas a gente não pode esperar que as pessoas façam pela gente. Uhum. Né? Então, eu não posso esperar um ambiente em que as pessoas me peguem pela mão, me convidem, façam entrar e, ai, Dani, que bom, e me deem o espaço. Isso não é a vida real. Esse espaço, ele é conquistado, é porque a gente vai lá e faz, e quer fazer, e se coloca para fazer. Óbvio que eu já fui recebida de portas abertas e maravilhosamente bem em muitos espaços. Mas não é nesse sentido, é de poder ocupar posições que normalmente não são ocupadas por mulheres, o que antes não eram. Eu acho que a gente tem que chegar chegando, sabe? Acho que tem que... Não dá pra duvidar, não dá pra... Eu não perco muito tempo pensando nisso, como mulher, será que eu preciso fazer alguma coisa mais ou menos? Não, eu acho que a gente tem que fazer, ponto. Ai, não vão gostar, vai ouvir...
já ouvi comentários, vai para um lado muitas vezes de questão de ai, como tu é jovem, ai, como tu é bonita, ai, como tu tá bem vestida. Isso sempre acontece. E aí, tá bom, que bom, muito obrigada. E aí segue a vida, vamos falar do que importa. Mas eu não deixo isso me afetar. Assim, eu acho que tem que... E tem que saber... As pessoas respeitam... Eu estava conversando esses dias sobre isso, né? Ontem, com a vice-prefeita de Jerusalém. E a vice-prefeita de Jerusalém, a Flera. As pessoas respeitam quem se respeita, né? Então, se a gente sabe quem a gente é, se a gente se respeita, se a gente, né, no fundo, a gente tá ali, assim, essa sou eu, e eu não tenho o que fazer sobre isso, essa sou eu. Então, cara, não vai me valorizar por isso, por aquilo, então tá, então próximo, entendeu? Eu vou continuar e vou fazer a minha. Mas, óbvio, eu nem sempre pensei assim. Muito já chorei em casa, muito já sofri em relação a isso. Tu sabe muito bem que em casa eu também chego chorando, eu tenho ali um boost de autoestima de coisa, mas eu iria por essa, assim, né, de como é um ser humano. Eu acho que pra gente ocupar posições relevantes, a gente também tem que aguentar o tranco disso, assim, e que não quer dizer que não machuca, não quer dizer que não dói, não quer dizer que não afeta. Mas não pode nos fazer parar. Sim, é ir apesar de. Ir apesar de, exatamente. Ir apesar de, e bom, e no final eu vou achar, assim, a pessoa que tá fazendo isso eu vou achar muito mais babaca ou perda dessa pessoa do que pra mim, sabe? Vamos lá, é isso. E quanto mais, já tentei me enquadrar em determinadas coisas, eu já ouvi muito falar também isso de, até assim, fisicamente, do que a gente veste, não veste, como a gente se veste, o que a gente tá expressando com a imagem. Tentar cumprir determinados padrões pra me enquadrar, assim, nesse mundo, tentar disfarçar, parecer mais velha, eu sempre parecia um pouco mais nova. Tentei sempre, parecer um pouco mais velha, talvez um pouco mais madura, um pouco mais... Mas, no final, isso nos deixa mais inseguros do que qualquer coisa. Então, no momento, de uns anos para cá, assim, quando eu entendi, assim, essa sou eu, assim, pra bem ou pra mal, as dificuldades que eu vou ter vão ser porque eu sou eu, e os méritos que eu colhei, o que eu consigo conquistar, também vai ser porque eu sou eu. Então, assim, é nesse ponto que eu acho que a gente consegue voar, assim, sabe? Maravilhosa essa tua resposta. Fui, espero ter trazido Não, foi ótimo. Que bom que tu, com 34, 35 anos, tem essa clareza. E essa firmeza, assim, de autoconfiança. A minha outra pergunta é sobre as influências. Quais foram e quais são as influências femininas? Né? Tu falou da tua mãe, tu falou da Georgia, né, tua irmã. Quem mais fez e faz parte dessa tua jornada? Eu poderia dizer a paixão na minha vida é minha avó, né? Eu choro se começo a falar dela, mas com certeza. E tem uma... eu acredito muito que a gente é uma construção, assim, uma construção, e que nessa construção são muitas influências. Acho que é muito ego, muita... uma autoestima muito elevada, mais do que o normal a gente achar que a gente é como a gente é, porque eu nasci assim. Não, é uma construção e de muitas pessoas e de muitas coisas. Acho que a gente conversou um pouquinho sobre isso nesses áudios que a gente se trocou um tempo atrás. Então... eu tive pessoas muito fortes desde o início, assim, comigo, que naturalmente fui tendo, assim, num lar de muito amor, independente de qualquer coisa. Eu acho que isso faz muita diferença, né, de saber que a gente tem... Tu pode voar, tu pode te arriscar, porque tu tem pra onde voltar. E isso no sentido emocional, no sentido de porto seguro, né? E eu me sinto isso, assim, até hoje. Independentemente de qualquer coisa, no sentido afetivo. Então, eu posso ir, botar a cara a tapa, posso daqui a pouco fazer alguma coisa, deu errado, vou sofrer, vou, mas no fundo eu tenho algo muito, muito forte de pessoas em volta de mim. Então, de referências, né, assim, eu tenho, se a gente for por femininas, eu tenho a minha avó, que é mãe de 5 filhos, trabalhou sempre ao lado do meu avô, tá todos os dias fazendo, viveu quase até os 100 anos, muito forte, ficou órfã cedo, criou 5 filhos, né? Tem a minha mãe, né? E eu adoro ver as diferenças dessas mulheres todas, porque a gente tem algo muito em comum, mas cada uma de um jeito muito diferente.
Então, a minha mãe, que eu acho que sempre criou esse lar em que a gente sabia que a gente podia, tinha que ir. É quase uma obrigação. Vai, voa, faz. E volta. A gente tá aqui sempre minha irmã, referência total. Tive a sorte de ter uma cunhada maravilhosa também, casada com meu irmão, a Gabi, que também é super empoderada, forte. Então, assim, minha vida inteira ela foi cercada de mulheres em casa, assim, na família, de figuras realmente muito empoderadas de mulheres, sabe? E que me empurraram, me fizeram, com suas fraquezas, suas forças, com tudo. Então, eu acho que disso, e aí eu não posso deixar de citar também como um geral, né, assim, que eu falei que as figuras masculinas, elas impulsionam, né, a minha família, ela não é feita só de mulheres, né, ela é feita de homens e mulheres, mas os homens da minha família sempre fizeram isso, sempre impulsionaram, deram espaço para esse brilho, mais do que espaço, estarmos juntos, construindo juntos, sabe, então, ele do meu pai hoje, assim, me inspira completamente, base, é totalmente solidez de valores, de princípios. Meus avós, os pais dele que eu não conheci, Daniel, meu avô, Daniela, é por causa dele. E, eu fico super emocionada. Mas eu quase assim, morro do coração de emoção, assim, quando eles falam assim, como eles seriam orgulhosos, sabe? Isso super me emociona, porque a gente é uma construção, no final das contas. Eu acho que não tem nada mais verdadeiro de continuidade do que tu deixa quando tu consegue passar isso, né, de alguma forma. Então, isso é uma coisa que poderia me deixar orgulhosa e feliz. Eu sou chorona também. Sou bem chorona. Obrigada. Vamos falar da presidência da federação. Vamos chegar nesse lugar. Já que tu tá falando de construção, né? Como se desenhou esse lugar para ti? Como é que ele aconteceu? Porque eu vi de fora, tá? Uhum. Teve um dia de noite que eu abri meu Instagram e tava lá. Dani, presidente da federação, não sei o quê. Eu falei, meu Deus, como assim? Que emoção! Mas da onde? Como é que tudo isso foi articulado? Como é que tu sabia? Tu já estava encaminhada? Como é que aconteceu tudo isso? Eu acho que muita gente teve essa sensação, meu Deus, do nada, né? Mas não é do nada, é muito construído, assim, e tem a ver com as influências, eu acho que a gente vai fazer uma conexão em relação a isso. Não só familiares, mas da comunidade mesmo. Então, assim, desde sempre fui criada num lar judaico, mesmo com um mix da minha família, por parte de pai, cristã libanesa, minha mãe, família judia, e no meio dessa mistureba, a gente foi criado num lar judaico super forte, de valores muito fortes. Estudei minha vida inteira num colégio judaico, participando da comunidade ativamente o tempo inteiro. E assim fui indo. E desde 2009, eu sou voluntária da Federação Israelita, dentro de diversos projetos, e diferentes projetos. E fui indo, e sempre, eu falei, não tem muito tempo ruim, assim, fui indo, me envolvendo cada vez mais. Às vezes dava uma pausa e assim vai indo, mas sempre envolvida de alguma forma com projetos comunitários, que sempre foi uma coisa que me preencheu muito. Em 2000 então eu fui para Israel fazer alguns treinamentos, cursos específicos para isso, e desde então sempre muito envolvida. Então fui responsável pelo grupo, primeira mulher da América Latina responsável por um grupo de voluntários, com 60 voluntários jovens. Muito, muito legal, muito bacana, super relevante aqui na nossa comunidade. Já tinha sido algo, uau, que legal, a primeira mulher fazendo. E pra mim, de novo, faz parte, assim como qualquer outro que estava indo, né? Mas passou isso e, naturalmente, eu entrei pra diretoria da federação. Então, ali, eu tô na diretoria da federação mais ou menos desde 2018, 2019. E aí, eu trabalhava numa das pastas, muito mais de relações comunitárias dentro da comunidade. Fiquei trabalhando por um bom tempo nessas relações comunitárias e há mais ou menos 2 anos me puxaram para relações institucionais. Então, há um ano atrás, pouco mais de um ano atrás, me convidaram para ser vice-presidente de relações institucionais, que é a parte que a gente olha para fora, então a comunicação da comunidade judaica com a comunidade, a sociedade maior. E
E aí, depois disso, assim, era um caminho desenhado, assim, não foi do nada, não foi do dia pra noite. Eu sou muito confortável por fazer parte da comunidade há tanto tempo e trabalhar com a comunidade há tanto tempo, eu conheço a comunidade. Eu fico tranquila em relação a isso. E da mesma forma, na sociedade maior, eu também transito, eu também construí a minha vida nesse lado externo. Então, um conjunto de coisas. Então, quando a gente teve as primeiras conversas no ano passado para saber quem assumiria a federação, que terminava a gestão em dezembro, eu sabia que era uma possibilidade, sem sombra de dúvidas. Eu tinha muito claro para mim que algum dia eu seria presidente da federação. Isso era claro para mim. Não sabia que ia ser agora. Eu também me surpreendo, né, assim, no sentido de que momento da minha vida. Tô em 34 anos, 35, eu sou super dedicada pra minha carreira também, então como é que eu vou conciliar tudo isso? Será que é a hora? Maternidade, casamento, vida pessoal, né, tudo misturado. E o 7 de outubro me mudou. Eu comentei que me impactou e ali virou uma chavinha, que também, assim, eu tô há tanto tempo envolvida, tanto tempo trabalhando por isso, eu me sinto totalmente preparada e capaz. Se não for, o que eu tô esperando, né? Assim, se não é isso, o que é nesse sentido da minha vida? Então, foi muito natural, assim, não foi uma surpresa pra mim, mas eu sei que externamente, é óbvio, nem todo mundo acompanha, né? O que eu faço no meu dia a dia. Eu sei que foi algo que surpreendeu, mas naturalmente, assim, não foi bem natural. Ai, eu não sabia de todos esses bastidores, que legal. Não, é bem... eu tava conversando com a Vitz esses tempos, muito legal. E a gente... E eu olho, por exemplo, os grupos femininos, isso que a gente falou de referências, né? Eles abriram espaço para isso acontecer, né? A gente sabe que dentro da comunidade sempre se organizaram muitos grupos femininos voltados para filantropia, para caridade, que até hoje existem, fazem um trabalho lindíssimo. Mas nas instituições representativas, a presença feminina, ela era menor, sempre foi. Assim como na sociedade maior, sempre foi. E aos pouquinhos começaram a mudar. Então, até na posse, né, foi uma das coisas que, preparando, me emocionou também olhar, porque no final eu vejo todas essas mulheres e elas abriram espaço para nós começarmos a ocupar. Então eu tenho certeza que depois de mim, venham, né, só venham, vamos lá, vamos continuar fazendo, assim como a Matilde há um tempo atrás também foi a primeira. Então a gente vai se abrindo esses espaços e depois que abre não fecha mais. Aí não tem mais. Dani, tu quer ser mãe? Quero. Tenho. Isso não é uma dúvida pra mim. O tempo, poderia pensar, né? Assim, acho que a gente poderia pensar, poderia fazer muito mais coisa, assim, né, antes de ser, mas aí a gente tem um relógio biológico também, que não nos permite ter essa quando eu quiser, né? Mas eu nunca tive dúvida sobre querer ter uma família. Eu sempre pensei na maternidade como no resultado, assim, né? Não, eu quero ter uma família. É isso que eu pensava. Então, pra mim, não é uma dúvida. Eu quero. Sim. Eu não conheço, eu sei quem é o teu noivo, não conheço, não frequento, não me relaciono com ele, mas acho tão bonito nos vídeos e nas coisas que são postadas, dá pra ver que ele tem um orgulho enorme de ti. Acho bem bonito de ver. Tem. Isso que a gente tava falando de impulsionar, né? Assim, acho que a gente tem que estar com pessoas que nos fazem voar, que nos permitem alcançar o nosso potencial máximo, né? E de igual forma, né? Assim como... E é assim que eu vejo, assim, com ele. Eu acho que ele não só me aplaude, mas ele vai, sabe? Ele me impulsiona a ir. E funciona aquilo que eu tinha muito com a minha família, de ser um porto seguro, né? De ser assim, eu vou, invento e tudo mais. Eu chego em casa e eu sei que eu tenho pra onde voltar emocionalmente. Ele tem esse papel também muito forte. Então, vai, faz. Eu sei que tá tudo bem, né? Assim, eu tenho os chororô, os lamentos depois. Quem escute. E que não deixa isso me parar. Né? Sim. A gente tá indo pra reta final dessa conversa. Passou bem rápido, né? Passou muito rápido, meu Deus. Dani, a guriazinha lá de trás, o que tu diria pra ela hoje? Eu diria... pra ser quem ela é, bem orgulhosa, firme, não ter medo de ser quem ela é, assim, de que é isso que vai fazer dar certo as coisas.
Eu diria pra isso, pra não ter tanto medo de o que vai dar certo, o que não vai dar. Mas poder acreditar em si mesma, sem medo e ir. Só vai, que vai dar certo. E qual é o legado que tu quer deixar pro mundo? Fácil pergunta, né? Não sei que legado eu quero deixar pro mundo, de uma forma específica. Mas eu sinto que acho que a gente pode... Eu acho duas coisas. Eu acho que uma delas é que as pessoas que têm um acesso a tantas coisas, isso eu falo por mim. Tive uma família maravilhosa, uma base maravilhosa, um estudo maravilhoso. Eu pude fazer tudo que eu quis fazer. Não que não tenha sido investido esforço nisso. Foi gigantesco de todo mundo que me permitiu fazer. Mas eu pude. Não teve nada que eu precisei, que eu quis investir, que eu quis fazer, que eu não pude fazer. Se eu tive tudo isso, eu me sinto numa obrigação, na responsabilidade de alguma forma, devolver isso, multiplicar isso. Trazer isso para mais gente, para mais... gerar mais impacto em volta de mim. Eu me sinto na responsabilidade de fazer isso. Como eu vou fazer, eu acho que é no nosso dia a dia. Acho que todo mundo pode fazer de alguma forma. E se todo mundo fizer um pouquinho, a gente consegue fazer muita coisa. Então, eu não sei qual é o meu legado, assim, especificamente, ou grandioso, ou alguma coisa, mas talvez seja de pouquinho em pouquinho. De poder realmente fazer as coisas que eu resolver fazer na minha vida, porque eu acho que eu vou fazer muitas coisas diferentes ainda. Mas todas elas, de alguma forma, gerar mudanças, mesmo que pequenas, importantes, assim, mesmo que pequenas, positivas. Enfim, fazer o que eu puder fazer. Bom, pra gente fechar, eu quero te agradecer por tu ter vindo, né? Esse convite foi feito há muito tempo. Eu me lembro que eu te mandei, olha, lá em abril, sei que falta muito, mas deixa aí na agenda. Eu agradeço muito por tu ter vindo e foi um presente, assim, uma alegria te escutar e poder te conhecer um pouco mais. Acho que tu tem pontos, assim, tu trouxe pontos muito, muito importantes. Porque é claro que eu fui conectando com as minhas andanças, né? E o que me chama muito a atenção na tua fala é essa segurança de tu ser quem tu é e que é isso, pro ruim ou pro bom, é isso que vai te levar pra frente. E eu demorei muito pra descobrir isso, porque eu ia tentando me adaptar, com medo de ser quem eu sou. Eu também. E agora tô sendo eu mesma e azar. E é maravilhoso, né? Falando com o coração. E eu acho, Dani, isso sensacional. Eu tenho uma filha mulher, uma menina de 2 anos. Ela tem 2 anos. Esses dias a gente tava no espelho, no banheiro, fazendo ela, né? Tá começando a escovar os dentes já faz um tempo, mas agora ela tá escovando. Tá realmente acontecendo. E ela corta com os cabelinhos assim, ó, desse tamanho. A jubinha dela, assim. Ela se olhando, antes de escovar os dentes, ela se olhando no espelho e rindo. E ela disse assim, tô linda. Eu achei aquilo tão especial, porque eu demorei 30 e muitos anos, quase 40, pra acordar, me olhar no espelho e dizer, tô linda. Não pela beleza em si, mas pela autoconfiança de se olhar e se gostar de quem se é. E tu tá com isso, tu cresceu com esse chip já. E eu acho que esse é o grande brilho que realmente, nas tuas palavras, tu falou isso, é o que faz as portas abrirem, as coisas acontecerem. É tu ser autêntica e quem tu é sem medo. Eu te admiro ainda mais depois de hoje. Muito obrigada. É muito difícil de segurar a emoção na tua frente. Aquele dia na posse eu quase chorei só de te abraçar ali. Eu chorei aqui também. Parabéns, Dani. Lindo. Eu acho que tu não só tá escrevendo uma história pra frente, né? Mas tu já vem abrindo capítulos, como tu também falou, né? Pra outras pessoas se inspirarem e seguirem. E que bom que tu começou cedo. Ainda vai dar tempo de fazer muita coisa. Nunca é tarde. Assim, eu acho que nunca é tarde, mas eu também eu gosto também. Eu brinco, né? Dependendo pra quem fala assim, sou muito nova, mas
como eu lido muito com jovens também, de 17 anos, eles perguntam quantos anos eu tenho. Nossa, mas que velha, né? Eu falei assim, pai, então tá. Nem dou mais bola pra não ser só velha, pra ser jovem, pra outros não faz diferença. Então, assim, tanto faz. Mas sabe que, só pra finalizar também, daí que eu quero te agradecer, mas eu lembrei agora, um conhecido meu, um amigo meu, a gente tava conversando sobre as mulheres, né, hoje em dia, e como, às vezes, tem situações que deixam mulheres desconfortáveis. Como a gente tava falando agora, às vezes em ambiente de trabalho, às vezes num ambiente social e tudo mais. E aí, esse meu amigo me perguntou, mas tu não te sente mal, né? Assim, e o que tu fez? E queria defender, assim, não, então eu vou falar. Eu falei assim, relaxa, tá tudo bem. Isso é o dia a dia, isso acontece. Isso acontece todos os dias. Se eu fosse me preocupar com isso, eu não ia sair do lugar, eu não ia sair de casa. E aí ele falou, eu tenho uma filha pequena, me preocupa em criar uma filha mulher no mundo assim. E o que eu falei pra ele é, cria uma filha forte, cria uma mulher forte. Ensina ela a ser ela e ser forte, tá tudo certo. E ela vai voar. Então, pra mim também é emocionante estar aqui. Eu sou, assim, tua fã total, né? Assim, te conheço também, tenho uma referência tua pessoal, de casa, família, te admiro. Então, obrigada de coração, tô emocionada, abri meu coração mesmo aqui. Obrigada. Eu que agradeço. Esse foi mais um episódio do Falando com Coração, com Débora Tessler. Segue meu canal. Me tornei que eu mais temia, Dani. Essa agora. É isso aí, segue. Segue meu canal, curte, compartilha, comenta. Até a próxima. Tchau.